poderíamos aí assistir o documentário de Chernobyl, hein? Você conhece a história da explosão nuclear de Chernobyl? Não? Bem, galera, eu fui pra Chernobyl e eu gostaria de contar essa história pra vocês hoje. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e no meio do ano eu fui convidado pelo pessoal da Lays para assistir a final da Champions League. A partida aconteceu na cidade de Kiev, na Ucrânia, que fica mais ou menos 2 horas da cidade de Chernobyl. E por ser tão perto de onde eu tava, eu não podia deixar essa oportunidade passar. Agradecimentos ao meu amigo Cauê Moura, que agilizou todo o rolê pra gente. Sim, eu estive em Chernobyl. Obviamente eu já tinha lido muita coisa sobre a história da usina, mas estar lá, no local onde tudo aconteceu, é outra história. Ver o poder destrutivo da radiação assim tão de perto gera um desconforto meio que constante. Só que ao mesmo tempo é fascinante, porque é como se você fosse transportado por meio dos anos 80. Isso porque o tempo parece ter sido congelado ali. Eu não fui só pra Chernobyl, nosso tour também incluía a famosa cidade fantasma de Pripyat, né, que precisou ser evacuada por causa do acidente. Chernobyl foi evacuada total, né? 100%, então hoje teremos né? um vídeo muito especial contando a história do pior acidente nuclear da história da humanidade. Aproveitando a oportunidade, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube, não se esquece de sempre deixar o seu gostei aqui embaixo no vídeo. Clica ali no gostei, é rapidinho, não custa nada. E também é muito importante que você se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, que assim sempre que tiver conteúdo novo, vocês serão avisados. Outra coisa que você pode fazer também é me seguir lá no Instagram, @FCastanhari, rapidinho, vai lá, me segue, se você estará sempre por dentro do que eu estou fazendo. O maior navio do mundo, cara, eu assisti o do... Já deixou o seu gostei? Já se inscreveu no canal? Já me siga lá no Instagram? Aquele... Então vamos viajar direto para Royal Caribbean, que fica alguma coisa aqui, não é verdade? Sim. Primeiro precisamos lembrar que o acidente em Chernobyl aconteceu em 1986. Nessa época a Ucrânia não era a Ucrânia que a gente conhece hoje. Na real, a Ucrânia não era nem um país de verdade, e sim parte de algo muito maior e mais importante. Se seus pais estavam na escola ou faculdade durante os anos 80, olha só o mapa que eles usavam na aula de geografia. Essa região enorme era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou para os íntimos, União Soviética. Sim, essa é a famosa União Soviética, berço dos vilões preferidos de Hollywood entre as décadas de 50 e 90. Quem assistiu ao nosso vídeo de história sobre a Guerra Fria sabe que existia uma corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. E isso é fundamental para a gente entender o contexto de Chernobyl. Sabe por quê? Dando só um contexto aqui pra vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, duas potências enormes começaram a disputar o controle do planeta. Estados Unidos da América, capitalistas, e União Soviética, que era a socialista. Da Guerra Fria, Esses dois países disputavam palmo a palmo sua influência no mundo, e basicamente tudo o que rolou no planeta durante a segunda metade do século XX foi consequência disso. Eles disputavam para ver quem era o mais desenvolvido, ou até mesmo quem era o mais poderoso. E sério, isso valia para tudo, de pesquisa espacial até esportes. E quem não podia ficar de fora era a industrialização. Eles também estavam disputando poder nessa parte. Só que para ter industrialização, você não precisa só de matéria-prima e mão de obra, mas principalmente de energia para essas fábricas. E aí que entram as usinas nucleares. Começaram a surgir no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, a primeira usina nuclear da história está justamente na União Soviética. Era a usina de Obninsk, inaugurada em 1954, perto de Moscou. Usina de Obninsk. Eu não lembro muito da história de Chernobyl, não, pra ser sincero. Vou aprender agora. Quando rolou o acidente, muita coisa aconteceu. E o que aconteceu é que as usinas começaram a se espalhar pelo mundo. E como a produção energética dessas usinas era enorme, muitos governos começaram a investir nisso.
Até mesmo o Brasil entrou nessa onda com a usina Angra 1, né, que fica no Rio de Janeiro e foi inaugurada nos anos 80. Só que ao mesmo tempo muita gente era contra isso, porque um acidente em uma usina nuclear ia fazer muito mais do que deixar pessoas sem luz. Como o reator dessas usinas tem material radioativo, qualquer acidente ou erro de operação poderia virar um desastre gigantesco. E essa questão continuou sendo discutida, só que ele ganhou mais força ainda em 1979, quando uma usina nuclear no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sofreu um acidente. Qual foi essa usina? O que aconteceu é que um dos reatores derreteu e soltou um material radioativo na atmosfera, contaminando toda a região. Durante anos, esse foi o desastre nuclear mais grave da história. The potential is there for the ultimate risk of a meltdown at the 3 Mile Island Atomic Power Plant outside Harrisburg, Pennsylvania. In the worst case, a massive amount of radioactive material would be spewed into an area 5 to 10 miles in diameter and 20 miles downwind. Tem uma matéria da HBO, eu vou assistir depois. Bem, deixa eu tenho curiosidade. Que é uma máscara legítima comprada em Chernobyl. Vamos deixar aqui no cenário. Bem melhor. Bem, alguns anos antes do acidente nuclear na Pensilvânia, o governo soviético começou a construção do que seria a primeira usina nuclear no território onde hoje fica a Ucrânia. As obras começaram Os caras disputam até qual desastre é maior, é doideira, pô, disputavam tudo. Chernobyl, perto da fronteira com a Bielorrússia. E como uma usina exigia um número grande de funcionários, os caras construíram até uma cidade chamada de Pripyat, né, para servir de residência para a galera que trampava na construção. É como se fosse uma vila olímpica, né? Só que de funcionário de usina. Em 1977, o primeiro reator da usina começou a funcionar. E até o ano de 83, a usina ganhou mais 3 reatores, gerando 10% de toda a energia da Ucrânia. E eles ainda queriam construir outros 2 reatores para gerar mais energia. Chernobyl filme? Aí. Mas aí veio a madrugada do dia 26 de abril de 1986. Como o reator de número 4 iria passar por uma manutenção, os funcionários da fábrica resolveram fazer uns testes nesse reator. A ideia era simular um apagão para checar se, mesmo sem energia, os reatores continuariam operando em segurança até os geradores reservas começarem a funcionar. Para esse teste rolar de forma segura, o reator tinha que estar operando com 25% de sua capacidade e com os sistemas de segurança desligados. Os caras fizeram tudo isso, só que de repente a potência do reator caiu para menos de 1%. Então eles resolveram aumentar um pouco a potência, só que ao invés dela ir para 25% da capacidade, acabou subindo muito mais do que isso. E como os sistemas de segurança estavam desligados, não tinha nada resfriando o núcleo do reator, que chegou a uma temperatura de 2000 graus Celsius. Puta que pariu. Esse calor causou uma explosão de vapor tão grande que arrancou pelos ares o teto do reator, que pesava cerca de 1000 toneladas. Caralho, doidão. Aí acabou. Eu estive bem ali, em frente ao local. Não vi, Guilherme. O reator número 4. Logo depois do acidente, foi necessário construir o que eles chamaram de sarcófago, uma cobertura enorme de concreto e aço que envolvia o reator 4. Dentro desse sarcófago tem 200 toneladas de um material radioativo chamado cúrio, 30 toneladas de terra e pó contaminados e 16 toneladas de urânio e plutônio. Essa proteção ao redor do reator, né, o sarcófago, começou a ser construído logo após o acidente. Então, inúmeros trabalhadores deram suas vidas se expondo à radiação enquanto tentavam apagar jogando concreto e os caras se fuderam, né? De metal próximas ao reator nuclear em pleno colapso. Isso porque o maior perigo ali era rolar outra explosão, o que poderia contaminar toda a Europa. Os caras, de fato, foram trabalhadores kamikazes, né? Kamikaze entre aspas, né? Porque, porra, foi construído no modo Vai Brasil, ou seja, trabalharam pra morrer às pressas, de qualquer jeito. Mesmo porque eles não tiveram muito tempo, né, pra planejar uma cobertura que fosse mais eficiente. Então, obviamente, essa será que hoje em dia descobriram uma outra forma de ter parado isso? Cara, provavelmente com o avanço tecnológico, sim. Mas acho que envolveria ainda gente trabalhando que provavelmente seria afetada, né?
substituída depois de um tempo. Depois de vários problemas ao decorrer dos anos, o reator número 4 finalmente ganhou uma nova cobertura. Ela foi construída longe da usina e depois foi movida até ela para um sistema de trilhos. O que vocês estão vendo ali é o novo sarcófago que foi inaugurado em 2016. Pô, 2016 só, tá? Bem, já entenderam o que é aquela cobertura em volta do reator? Agora vamos voltar para o dia da explosão. A explosão e incêndio do reator número 4 liberaram na atmosfera quantidades enormes de material radioativo. Materiais como iodo 131 e césio 137, que é o mesmo do acidente nuclear que rolou aqui mesmo no Brasil, em Goiânia, em 1987. Não lembro disso não. Tava nascido, né? Mas não lembro de ter acontecido isso não. Tudo bem que a Stanley liberou radiação, mas quanto de radiação faz mal para o nosso corpo? Bem, se você comprasse um contador Geiger, né, e fosse medir a quantidade de radiação aí na sua casa, em frente ao computador, TV ou celular, o valor médio que o contador marcaria seria em torno de 0,1 a 0,2 microsieverts por hora. Existem vários tipos de radiação, mas a que o contador Geiger mede é a radiação ionizante. Esse é o tipo de radiação com energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, ou seja, ele quebra ligações químicas na sua célula. Não mataria nós, né? Tá, mas o que grandes doses de radiação fazem com o meu corpo? O que eu vou sentir? Isso depende muito da quantidade de radiação e do local aonde eu fui exposto, que parte do meu corpo. Alguns lugares são mais resistentes, como por exemplo o nosso pulso, enquanto outros são mais sensíveis, como é o caso da nossa medula óssea. Tá, Castellari, mas aí, a pessoa vai morrer do quê? De radiação? Como é que isso acontece? Como eu falei, depende muito da dose. Em doses muito altas, sua pele vai queimar, seus órgãos vão queimar, você vai sentir agulhadas por todo o corpo e também muitas náuseas e vômitos. Você vai perceber perda de cabelo e também diarreia. Exatamente os mesmos sintomas de alguém que está passando por uma radioterapia. A diferença é que numa radioterapia, o nível e local de exposição da radiação é controlado. Mas em uma exposição não controlada, o que acontece após o seu vômito normalmente é a destruição da mucosa intestinal, diarreia e desidratação ainda mais intensa. Depois disso, seu sistema nervoso central vai para o saco, você perde a consciência e eventualmente acaba morrendo. Além disso, temos, é claro, o câncer. E esse é um dos problemas mais perda de cabelo, tem muita gente que tem, né? Sem radiação. Imagina com radiação. Eu ainda não tô calvo, mas com a radiação esquece. É careca. Associados à radiação. A radioatividade pode alterar o relógio biológico das nossas células. Então elas podem crescer 100% careca. E isso cria tumores dentro do seu corpo. E o tipo de radiação que eu estou falando, que é a radiação ionizante, ela é medida em unidade chamada de sieverts. O sieverts diz a quantidade de radiação ionizante que é absorvida pelo seu corpo. Só que assim, primeiro entenda que muitas coisas em nossa volta emitem radiação ionizante, como por exemplo o solo, alguns tipos de pedra e também uma fruta que você conhece muito bem, a banana. A banana? A banana emite um pouco de radiação. Caralho. Isso porque uma pequena parte do potássio que tem na banana é radioativo. Mas fique tranquilo porque é bem pouquinho, cerca de 0,1 microsieverts por hora. Uma exposição a 500 mil microsieverts pode levar a náuseas e fadiga em algumas horas. Uma dose de 750 mil microsieverts pode causar a perda de cabelo dentro de 2 ou 3 semanas. Agora, uma dose de 1 milhão de microsieverts vai causar hemorragia. Se você for exposto a 2 milhões de microsieverts, você provavelmente vai morrer algum tempo depois dessa exposição. Agora que vocês já estão manjando tudo de microsieverts, entenda a gravidade da explosão. Uma vitamina de banana agora chegava muito, moleque. Banana com aveia, nossa, agora chegava demais. Demais. Chernobyl. Os primeiros bombeiros que chegaram ao local da explosão em Chernobyl para combater os incêndios do reator foram expostos a uma radiação de 100 mil microsieverts por segundo. 2 milhões de microsieverts por hora é o necessário para te matar. Ou seja, depois de 1 minuto trabalhando para conter o incêndio, eles já haviam recebido mais que o dobro da dose mortal de radiação. Aí é doideira, pô. Aí acabou, pô. Qual é? E aí tínhamos também outro problema. Como os bombeiros não podiam chegar próximo do local da explosão, quase 2 mil helicópteros ficaram sobrevoando a usina durante dias.
Como os bombeiros não podiam chegar perto do incêndio, quase 2.000 helicópteros ficaram passando por cima da usina durante dias, jogando areia e argila com chumbo e boro em cima do reator para tentar controlar a situação. E se liga na gravidade do negócio, o reator ficou queimando durante 2 semanas. Tá maluco, velho. E enquanto isso, a radiação continuava a ir para a atmosfera. Para vocês terem uma ideia, a radiação liberada por essa explosão foi 400 vezes maior do que a radiação liberada pelas bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Pô, isso é muita coisa, mano. Tanto. Bem, isso se deve a vários motivos. Isso porque inicialmente eles não sabiam direito se o reator tinha explodido mesmo. Na verdade, eles achavam que era o radiador do reator que tinha explodido. O primeiro grande problema disso é que eles demoraram mais de um dia para avisar os moradores da cidade de Pripyat, que é a cidade que servia de moradia para a galera que trabalhava no reator. Quando a notícia chegou, já era tarde. Todo mundo na cidade teve só 40 minutos para pegar absolutamente tudo que eles poderiam pegar e carregar e dar o fora da cidade. O governo ainda prometeu que eles poderiam voltar à cidade depois de 3 dias, mas isso nunca aconteceu. Claro, pô, senão morre. Agora vamos pensar uma coisa, com todo esse caos rolando, explosão, a galera tendo que deixar a cidade, obviamente não foi muito bem também, Foguinho, da TV para acompanhar, né, a explosão, o que tava rolando. Bem, não tinha internet direito ainda naquela época, mas com certeza o mundo parou para ficar de frente pra TV. Não, galera, na verdade ninguém ficou sabendo de nada no dia seguinte. Isso porque a União Soviética era fechada para a mídia internacional e a imprensa era controlada pelo governo. A mídia ficou parada, mas sabe quem não ficou parada? A radiação. Não, a radiação não ficou bonitinha lá em cima da usina, não. Ela foi carregada pelos ventos para outros países. 2 dias depois do acidente, os alarmes de radiação de uma usina na Suécia, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Chernobyl, foram disparados. Só que os funcionários dessa usina falaram, não tem nenhum problema aqui com a nossa. E eles se ligaram que essa radiação tinha vindo pelo ar de outro local. Os suecos ligaram para o governo soviético, que falou que não tinha nada acontecendo. Porra, que filhas da puta. Não, aqui tá tudo certo. Radiação nenhuma não. Beleza, valeu, tchau. Só que os suecos começaram a preparar um relatório sobre isso para a comunidade internacional. E aí a União Soviética teve que dar o braço a torcer. Foi aí que esse desastre foi noticiado pela imprensa soviética. E vamos ver agora como foi essa notícia. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Só. A notícia teve menos de 20 segundos. Foi basicamente, olha, teve um acidente em Chernobyl, mas a situação já tá de boa, foi nada demais, valeu. Mas não importava, a questão é que agora o mundo inteiro sabia o que estava acontecendo. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram da usina de Chernobyl. É o Cid. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. Caralho! No meio do mês de maio ainda rolaram novos focos de incêndio e vazamentos de radiação. O governo soviético chegou até a distribuir iodo entre a população, né? Porque ingerir tablets de iodo ajuda a prevenir alguns tipos de câncer em pessoas que foram expostas à radiação. E isso pode ter com certeza salvado a vida de muitas pessoas. Só que a verdade é que Chernobyl já tinha deixado muitas vítimas. Só que o problema é que um desastre nuclear não faz vítima só na hora. Mas não dá pra saber exatamente quantas pessoas morreram. Ainda mais se você pensar que a radiação que se espalhou pela região causou câncer em muita gente. São cálculos teóricos baseados no modelo isso é muito triste, velho. O efeito a longo prazo. Uma falha, um erro tirou a vida de muita gente, deixou um local inapropriado, pô. Todo mundo tava por ali, mamou. A
um determinado tipo de radioatividade mata uma quantidade X de pessoas. Então, multiplica-se por 10. Presume-se que seja por 10. Esse foi o cálculo. Não é um número exato, não é empírico. Mas não tinha mais muito o que fazer. O vazamento da radiação foi resolvido só em dezembro. Só que aí chegou dezembro e o governo finalmente tinha terminado a construção do primeiro sarcófago que eu expliquei no início do vídeo. Olha isso. E com o trabalho do lar, né? Os caras morrendo. O fato de esconder matou mais gente, com certeza, 100%. E agora? Depois da explosão surgiram duas explicações, para essa tragédia. Uma dizia que o problema foi mecânico, porque as hastes de controle que tinham que reduzir a potência do reator estavam fazendo justamente o contrário. E outros defeitos menores também deixaram o reator com superaquecimento. Cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre refrigerante aqui com vocês, tá? Opinião polêmica, eu acho que é impopular até. Mas hoje, o meu refri preferido, o meu refrigerante preferido no combo é um Guaraná Antártica com gelo e uma rodelinha de laranja. Pra mim, é o top 1. É refrescante ainda, tá ligado? Não é só bom. Eu acho que o Guaraná Antártica gelado, ele refresca mais que a Coca-Cola. Quando você bebe, tu sente menos sede que a Coca-Cola, entendeu? A Coca é muito boa. Gosto muito de Coca-Cola, muito mesmo. Mas o Guaraná Antártica, ele é mais refrescante. E vou te falar, experimentem na casa de vocês, se você gosta de Guaraná Antártica, bota uma rodelinha só, pequenininha de laranja, no copo com gelo. Fica maravilhoso, mano. Combina muito, tá ligado? Fica maravilhoso. Guaraná Antártica, gelo, uma rodela de laranja. Mano, esquece. Maravilhoso. A teoria falava que o que causou a tragédia foi falha humana. Os operadores ignoraram vários procedimentos obrigatórios na hora de fazer o teste e até mesmo desativaram sistemas de segurança que não podiam ser desligados. Então, durante muito tempo existiram essas duas teorias. Hoje sabemos que as duas estavam corretas. O reator realmente congelava vários defeitos. Vários funcionários de Chernobyl tinham trabalhado só em usinas convencionais. Então eles não sabiam lidar direito com uma usina nuclear. Mas é impossível saber 100% com certeza o que aconteceu naquele dia. Só que se a gente não sabe as causas do acidente com exatidão, as consequências dele, isso a gente sabe. Primeiro, a explosão em Chernobyl ajudou a modificar o mapa da Europa. Depois da explosão, os soviéticos tiveram que gastar uma fortuna para conter os danos do acidente. E mesmo assim, grandes porções de terra usadas para a agricultura foram completamente inutilizadas. Ou seja, o país teve prejuízos gigantes por todos os lados. A gente não pode esquecer que isso aconteceu no final da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam criando novas tecnologias e sua economia e seu poder militar estavam cada vez mais fortes. Já a União Soviética vivia o oposto disso, com um governo parado no tempo, uma economia falida e forças armadas ultrapassadas. A solução dos soviéticos Fora as guerras internas, né? A União Soviética estava começando a passar por uma política de modernização e abertura política e econômica, e o desastre em Chernobyl intensificou esse processo. Ou seja, isso acelerou a abertura do país num processo que terminou com o fim da União Soviética em 1991. O doidão embaixo do carro. Tanque. Só que o impacto de Chernobyl não desapareceu junto com a União Soviética. Ainda até hoje existe a zona de exclusão de Chernobyl, que é uma área totalmente isolada ao redor da usina. E durante esse passeio eu também estive na cidade fantasma de Pripyat. Galera, a gente tá aqui agora na cidade fantasma. Tudo isso aqui... Eu não iria nem fodendo nesse lugar aí. Isso aqui era uma cidade. Isso aqui era pavimento, entendeu? Tudo isso aqui era cidade, galera. Eu não iria nem fodendo. Correr risco, tá doido? É difícil de explicar a sensação. As pessoas não tiveram tempo pra nada. Foram 40 minutos para deixar sua casa, sua escola, sua vida. Os apartamentos têm roupas, fotografias, brinquedos. Olha como só, se as pessoas mano. tivessem literalmente desaparecido no piscar de olhos. E até hoje deixaram assim, né? Não mudaram A nada. radiação ainda está presente por todo lado. Quando chegamos próximo de Chernobyl e da cidade fantasma, somos avisados de que é proibido sentar no chão, é proibido andar além da rota determinada pelo guia e também é proibido tocar ou pegar qualquer objeto de lá, já que eles estão todos contaminados. Pripyat ainda vai continuar desse jeito por séculos, até que a radiação diminua e o lugar se torne habitável de novo.
Mesmo depois de 32 anos do acidente, o contador Geiger ainda marca 5 microsieverts por hora. Isso não é muito, é equivalente a um raio-x da sua boca que você faz no dentista, mas a radiação naquela área só é pequena porque logo depois do acidente, toda a área em volta do reator 4 recebeu cerca de 2 metros de concreto para que os resíduos radioativos não oferecessem mais tanto perigo. Tá maluco? Mas isso é só o lado de fora da usina. E o lado de dentro? Mesmo com o novo sarcófago, ele vai ser capaz de conter os materiais contaminados por pelo menos 100 anos. Depois disso, eles vão ter que criar outra solução, já que os materiais presentes no reator 4 continuarão perigosamente contaminados por mais 20 mil anos. 20 mil, filho? Que isso, cara? Rezo a Deus para que o sarcófago Nós estamos no ano 2022, faltam 20 mil anos. Pô, cueca. nunca se rompa. Seria a pior coisa que poderia acontecer, porque lá dentro há 100 quilos de plutônio. Um micrograma é letal para o ser humano, ou seja, há plutônio suficiente ali para contaminar 100 milhões de pessoas. A meia-vida do plutônio, isto é, o tempo que metade dele leva para desaparecer, é 245 mil anos, o que pode ser considerado uma eternidade. Há certas áreas onde jamais haverá vida novamente. Em 2011, quando rolou o desastre na usina japonesa de Fukushima com o derretimento de 3 reatores, o mundo viveu novamente o medo da radiação nuclear. E esse medo é muito real. Oficialmente, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um dado de 4.000 vítimas do acidente de Chernobyl. Só que em 2006, um relatório do Greenpeace, feito por 60 cientistas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, apontaram que o número de mortes provocadas pelo acidente nos 3 países é de quase 100 mil. 100 mil pessoas? Mais do que isso. Ele mostra que a radiação teve um efeito devastador nos sobreviventes, aumentando muito o número de causas de câncer, de doenças cardiovasculares e também no sistema imunológico, aumentando a taxa natural do envelhecimento. Como eu falei no início do vídeo, esse foi o pior acidente nuclear da história da humanidade, afetando cerca de 2 bilhões de pessoas com o decorrer dos anos. Não é à toa que cada vez mais usinas nucleares são desativadas ao redor do mundo, mas enquanto elas ainda estiverem funcionando, o que nos resta é torcer para que nada parecido com Chernobyl volte a acontecer de novo na nossa história. No Brasil tem ou não tem usina nuclear? No Brasa. Tem Angra? Pô, pior que Angra aqui na RJ, né? Se estourar uma parada em Angra lá, fodeu. Vou ter que sair de casa, pô. Vou ter que ir pra São Paulo. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадиона. Здесь должны дети играть. Ну, без риска везде, по-моему, нигде нельзя. Não existe vida. Olha o carrinho bate-bate, mané. Largaram lá também, ó. Parque de diversões. Esse foi o Nostalgia História sobre Chernobyl. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal. E calma, não vá embora, não feche esse vídeo, porque você pode clicar aqui para ver o nosso vídeo de história sobre 11 de setembro, a história por trás de 11 de setembro. Clique aqui para Eu vi todo esse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto, Castanhari. É nóis. E é isso, hein, família? Pô, eu me amarro nesse canal e vou te falar, tá? Eu vou ver esse documentário aqui do Michael Jackson essa semana com vocês em live. Não passa disso, tá? Vou deixar o like porque, pô, quando eu peço like de vocês... Nuclear de ó, eu tô inscrito, deixei o like. Vou deixar até um comentário aqui, ó. Sou seu fã. Pra engajar.